Boa tarde, queridos e amigos amados da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo abençoado, mais um domingo do programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida Rádio Catedral. E que existe porque você, amado ouvinte, existe e nos dá o presente da sua audiência. Hoje estamos aqui com uma especialista, ela já vai se apresentar, a agenda dela está muito cheia, ela não conseguia, mas hoje arranjou um tempinho nesse domingo abençoado para estar aqui com a gente. O tema de hoje é, prestem atenção, a intensidade e a fragilidade das relações na adolescência. Então, todos nós, convivemos ou conhecemos ou temos adolescentes na família, na vizinhança, dentro de casa. Então, prestemos muita atenção, porque existe sim fragilidade, existe sim intensidade nas relações na adolescência, sejam entre eles, adolescente, ou sejam com a própria sociedade. É uma fase já que nós psicólogos dizemos assim, é uma fase delicada, com conflitos, e já vocês vão entender melhor porque eu estou com ela, doutora Ana Beatriz Leitão, que é especialista no assunto, especialista no atendimento infanto-juvenil, psicóloga clínica, paroquiana da Basílica Imaculada Conceição, tem consultório em Copacabana, gente, e atende também online. E mais um detalhe, compõe o time do grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E a ela eu quero dar uma boa tarde. Boa tarde, Sônia. Sempre muito feliz aqui. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, equipe que sempre nos acompanha e os nossos ouvintes sempre junto. Vamos lá. Sou Ana Beatriz Leitão, sou psicóloga clínica há cerca de 30 anos. Eu tenho pós-graduação em psicoterapia infanto-juvenil pelo Instituto Fernandes Figueira, na Fiocruz, e atualmente estou concluindo, agorinha, uma nova pós-graduação em cuidados paliativos. É algo assim muito novo, pela Faculdade de Medicina da UERJ, como pós-graduação. Então, isso faz a gente sempre, o estudo, né, Sônia? A nossa clínica precisa ser renovada, nós precisamos estudar, nós precisamos olhar para esse mundo que se renova. Às vezes os conflitos são similares e às vezes são conflitos de um mundo novo. Um mundo novo. Estamos em 2025, é um outro mundo. Seu CRP, doutora? Sim, CRP 05, que é Rio de Janeiro, 20819. E é isso, gente. Olha que tema interessante. A especialista, que é uma pessoa, além de profissional, uma pessoa humanamente bela, que eu digo, muito delicada, e profissionalmente a gente se acompanha, né? Nós, no grupo dos psicólogos aqui, que somos católicos, acompanhamos o resultado de alguns pacientes que a gente indica. Então, a gente sabe que a doutora Ana Beatriz realmente coloca como missão a sua profissão. E ninguém melhor do que ela. Claro, temos outros profissionais também que são especialistas no atendimento infanto-juvenil, mas a convidamos, porque ela estava sumidinha, a convidamos para falar desse tema hoje. Antes de começar a primeira pergunta, eu quero convidar você, ouvinte, internauta, nossos seguidores do nosso Instagram PGM Viver Bem, do nosso YouTube. Quero convidar vocês a participar com a gente, enviando perguntas para este tema ou
sugerindo novos assuntos a serem trabalhados em próximos programas. É só escrever um e-mailzinho aqui para gente, viverbem@radiocatedral.com.br. Vamos lá, doutora? Sim. O que é adolescência? Então, ao invés de o que é, quem é Quem o é o adolescente? adolescente? Quem é o adolescente? Então, vamos pela definição do ECA, nós temos uma lei, Estatuto da Criança e Adolescente. A criança, isso é importante, é até 12 anos de idade completa. Então, assim, a criança é 10 anos, meu filho é um adolescente? Não, é uma criança. Adolescente é entre 12 e 18. Então, assim, até 12, você aí tem um filho, uma filha, um sobrinho, ainda criança, adolescendo a partir dos 12. Dos 12 aos 18, é um adolescente. Às vezes a gente também chega assim, 17, já é adulto, já é jovem. Não, ainda é um adolescente. E aí com 18, entra na nossa idade adulta, digamos, né? Assim, então, quem é esse adolescente? É uma criança que está em crescimento, que está migrando, que outro dia era criança, e aí tem a puberdade, e aí vem os sintomas, os sinais biológicos, o corpo muda, as meninas se desenvolvem, os meninos aquele bigodinho que ele quer esconder, a voz que vai ficando meio rouca, meio grossa, e assim, e essa transição biológica para a puberdade também traz assim um desconforto natural. As meninas vêm com a primeira menstruação, né? Então assim, os pais também ficam assim, e os meninos também, Então, assim, isso é o adolescer. O adolescer é esse processo de maturidade biológica de um corpo que era criança e está se desenvolvendo, e uma cabeça, um pensamento, uma emoção que tenta acompanhar tudo isso sempre com muita impulsividade. O adolescente, ele é impulsivo, também tímido é impulsivo, ele é emotivo, ele é extremo, ele oscila de humor. Tem dias que, que dia perfeito, tem dias que, que dia péssimo. Então, assim, não é o que é quem é. E cada um tem a sua peculiaridade, digamos assim. Cada um tem o seu jeito. Então, meu Deus, a minha filha mais velha não teve isso. Não teve, mas a caçula tem. O meu filho mais velho, eu tenho 3 filhos, não foram assim. Mas o caçula é. Ou então, a caçula ainda é criança e é o do meio, o mais velho, que está adolescendo. Hoje a gente diz muito assim, está adolescendo. Então, assim, é um processo. E esse processo é um processo de aprendizagem familiar. Então, os pais estão aprendendo como lidar, os avós estão aprendendo como lidar, a escola está penando muito e também aprendendo como lidar com todo o seu conhecimento e a sua competência, isso quero deixar bem claro, e assim, mas tem toda uma dinâmica familiar, que é muito diferente de até 8, 9, 10 anos, que você dava a mão e levava na escola, carregando a mochila, e dava a mão, e dava beijinho na porta. Não, mãe, me deixa aqui. Não, na esquina tá bom. Não, já fui. Então, assim, o adolescente é isso. Assim, querer conquistar essa ida, me deixa mais longe da escola, querer conquistar essa entrada na escola sozinho, encontrar os amigos, assim, se sentindo, assim, mais velho. Assim, meio impetuoso até, tem uma impetuosidade, assim, e querendo, assim, enfrentar esse mundo, assim, que se prepara para ele. Não é um mundo adulto, ok? Não é um mundo adulto, mas é um mundo, assim, muito diferente. Sim, e eu diria, assim, brilhante colocação, mas eu diria também que é mais do que uma faixa etária. Sim. Né? Esse período da adolescência é um processo, na verdade, de desenvolvimento, onde
irão existir inevitavelmente, eu diria inescapavelmente, ou seja, é inescapável o ser humano, alguns conflitos. Por quê? O adolescente, ele não é mais criança, ele nem quer ser mais criança, ainda que muitos vão lá buscar o colinho da mamãe, da vovó, mas só dentro de casa. No meio social, não. Então, há um conflito interior onde o ser humano, que tem lá 10, 12, 14 anos, ele nem é criança, não se sente mais como criança, mas também ele não é adulto. Sim. Então, é uma fase que merece toda a nossa atenção, né? Marcada por mudanças que nós observamos, mudanças físicas, né? Mudanças sociais, de grupos mudanças sociais, comportamentais, mudanças comportamentais. Então, assim, acorda muito feliz, mas de repente, quando vai botar o uniforme da escola, a blusa está curta hoje. Ontem a blusa estava ótima, hoje a blusa está curta, a calça está curta, o casaco está curto. Então, assim, não encolheu quando lavou, ele cresceu enquanto dormia. Então, assim, o corpo está em transformação, é uma transição, é uma transformação. E é muito complicado para essa criança. Ontem, porque, assim, 2 meses atrás ele era uma criança, de repente a menina, assim, as roupas não fecham, assim, né? Ela se desenvolveu. Os meninos dão aquele estirão, né? Outro dia, assim, né? Você vai vendo, assim, como as roupas vão mudando. A gente observa muito pelas roupas. E, às vezes, é assim, né? Da noite para o dia. Então, como administrar o próprio pai, a mãe, claro, e entre os amigos, né? Entre os amigos, porque às vezes tem aquele amigo ou amiga que já foi, que já está mais alto, que assim, né? Já tem aquele estilo, aquele ar assim de mais velho, de dono de si, e ele ou ela ainda não chegaram lá. Então, assim, puxa vida, assim, tipo, e aí? O que está acontecendo comigo? Isso chega muito no consultório, assim, né? Vem cá, tem alguma coisa errada comigo, assim, que eu, sei lá, não cresci? Eu ainda não cresci, eu preciso crescer mais, assim. É interessante isso, né? Sim, tem uma pergunta da ouvinte Elaine. Sim. Ela se diz ouvinte da nossa Rádio Catedral, do nosso programa, diz que mora em Irajá. E ela faz a seguinte pergunta: qual é a origem de uma boa saúde mental no adolescente? Linda pergunta, Elaine. Sim. Muito obrigada. A boa saúde mental, vamos lá. Saúde já traz o termo assim de saudável, né? É que a gente hoje tem essa terminologia saúde mental que antes a gente não utilizava. A saúde mental anda acompanhada do bom sono, isso é muito importante. Anda acompanhada da boa alimentação, também é muito importante. Anda acompanhada de regras também, porque a saúde mental faz parte, assim, poder obedecer o pai e a mãe, mesmo questionando, poder saber que a casa tem regras, que a escola tem regras, que se você está num ambiente religioso, também tem regras, e todo grupo social tem também suas regras. Então, a boa saúde mental é conseguir, digamos, circular, navegar, assim, passar por esses diversos ambientes e administrar essas diferenças. Porque os ambientes são muito diferentes. Na própria escola, por exemplo, uma aula de inglês é diferente da aula de educação física, que é diferente da aula de matemática, que é diferente da aula de religião, das escolas que têm religião. Entendo. Gente, esse programa passa muito rápido. Estou recebendo aqui perguntas de ouvintes que também enviam pelo nosso WhatsApp. Num piscar de olho,
olhos, a produção diz que já precisamos fazer aquele minutinho do intervalo. Gente, eu falei 1 minutinho e voltaremos já já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem. O programa que nos ajuda a refletirmos, gente, sobre a vida que a gente tem. Nossas possibilidades, nossa gratidão à vida, nossas conexões diárias com seres humanos, com seres vivos, natureza. Então, hoje estamos aqui com a doutora Ana Beatriz Leitão, ela que é psicóloga clínica, ela que é da paróquia Basílica Imaculada da Conceição. Um abraço a todos, eu também participo ali dessa paróquia maravilhosa, como todas as demais. E a doutora Ana Beatriz está abordando o tema a intensidade e a fragilidade das relações na adolescência. E você, amado ouvinte, ainda pode contribuir escrevendo aqui para a gente no nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Gente, quase não sai, né? viverbem@radiocatedral.com.br. A pergunta que tem a ver muito com o tema, olha que interessante. Doutora Ana Beatriz, como a dificuldade de comunicação com os pais compromete o desenvolvimento escolar e a aprendizagem? Sim, a escola é muito atenta a isso. A gente, digamos que a escola se transformou com a pandemia. Nós passamos por uma pandemia, muito. Então, o celular entrou com uma força assustadora. Temos uma boa notícia que esse ano os celulares foram proibidos nas escolas. Isso é um ganho. E a capacidade de concentração dos alunos melhorou muito. O recreio voltou a ser recreio, com eles fazendo os grupinhos, conversando, lanchando, ao invés de se plugar naquele mundo virtual. Então, eles estão mais presentes fisicamente, integralmente. O que acontece? Existe a dificuldade de comunicação com os pais. Isso é normal na adolescência. Atenção, isso é normal na adolescência. Ai, meu Deus, a psicóloga disse isso, e agora? E agora é assim, essa comunicação, ela não vai ser igual todos os dias. Você vai ter que aprender a conversar com seu filho ou sua filha. Lembra que eu falei assim, ai meu Deus, mas o meu mais velho é diferente, mas o meu caçula é diferente. Ok, são diferentes sim. Então, vocês vão ter que estabelecer um jeito de se comunicar. Atualmente, sabe, Sônia e ouvintes, eu recomendo muito assim, fala, esquece o celular, porque os pais também mandam mensagem toda hora, chegou, saiu, subiu, desceu, assim, calma gente, calma, assim, espera um pouco, assim, confia também. Se saiu da escola, vai para casa do amigo, calma, dá um tempo, assim, demora 10 minutos, 15 minutos. Ah, mas ele saiu logo da escola. Gente, ninguém sai logo da escola. Nenhum deles sai da escola. O divertido de sair junto da escola é ficar ali naquela resenha, batendo papo, trocando assim, falando qualquer coisa. Falando da aula, falando do amigo, falando da roupa, do casaco, do cabelo. Isso é o gostoso de ser adolescente. Assim, começar a experimentar o seu próprio grupo social. A comunicação, ela está diretamente ligada com a questão do grupo social. Então, assim, esse grupo social é o grupo social da escola, é o grupo mais forte, sem dúvida alguma. É mais forte do que o do vôlei, do que o da natação, do que o do inglês, do que o do play, do que o da família. O grupo social é de todo dia. Então, todo dia começa a se falar. Eu conheço, tenho adolescentes no consultório que elas começam antes da aula, fazendo ao vivo, videochamada para combinar maquiagem. Parece bobo, mas é muito divertido. Gente, adolescente é divertido. Assim, é divertido, demora, o tempo deles é diferente. Bora, vai se atrasar. Não
não vai se atrasar assim. Ela acordou mais cedo, ele acordou mais cedo, assim, vai com cara de sono, com cabelo amassado ou perfeita. Então, assim, isso faz parte. E aí, como é que o pai se comunica? Fulano, olha, a hora de sair é essa. Então, assim, tu dá seu jeito e a gente vai sair tal hora. Então, assim, se é do lado da escola, se é 7, 7h10, 6:50, entrando no elevador ou saindo pela porta. Porque, assim, não pode chegar atrasado. A escola tem sido cada vez mais rígida com as regras. Porque um pouco de rigidez se faz necessário. Senão a matéria não chega, os professores não conseguem dar aula. Não conseguem mesmo. Então, assim, tem os mapeamentos, que é uma loucura, que acontece o ano inteiro. Segundo semestre continua acontecendo mapeamento. Porque, às vezes, eu, a Ana, quero conversar com a minha amiga, que é a Bia. Nossa, a gente tem tanta coisa para falar. Assim, a gente terminou de se falar hoje de manhã, antes de entrar na escola, tá bom? Mas ali na aula aconteceu uma situação que a gente precisa falar. Essa é a questão, assim. Esse tempo de espera do adolescente não é igual ao nosso tempo de espera de adulto. Então, assim, atravessar a rua para ir para o prédio do amigo do outro lado demora 5 minutos, ok, mas talvez ele demore meia hora, porque ele vai ficar ali conversando no sinal até atravessar. Então, assim, os pais, sabe, Sônia e ouvintes, nós pais, também sou mãe, às vezes temos que aguardar um pouco. Penso que nós, pais, também somos assim muito apreensivos e queremos também as respostas muito de imediato. De novo, o celular traz isso, a gente quer tudo. Não visualizou minha mensagem? Não sei o quê. Calma, gente, calma. Assim, todos nós precisamos ter assim, um tempo de tolerância, um tempo para aguardar. Assim, aguarda, confia, assim, dá um tempo. Você também dá um tempo para você, assim. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e aí ele vai retornar, ela vai retornar. Assim, entende? Não são 5 minutos, gente. Os nossos 5 minutos não são os mesmos 5 minutos no adolescente, ok? Esquece, isso não funciona. Mas na escola, sim. Então, a escola, ela fica com essa responsabilidade. Porque tem uma aula, tem outra, tem uma aula, tem outra. Rapidinho, eu vou contar um exemplo de uma professora que me trouxe isso. A turma dela tinha, professora de ciências, a turma dela tinha 13 anos, né? Bem a transição, 13 para 14, assim, era o 7º ano. E aí, assim, eles saíam do intervalo, do recreio, né? E eles vinham para a aula dela. Ela contou isso numa reunião de pais, foi muito bom. Eles chegavam na aula dela, assim, eufóricos, correndo, tarará, tararé. Assim, demorava, assim, uns 5, 10 minutos para eles pararem, para ela começar a aula. O que ela resolveu fazer? Muito divertido. Ela resolveu colocar eles em fila e dar uma voltinha no corredor. Exatamente isso, bobo assim. Ela dava uma volta, fila, por ordem alfabética, fila, como se fosse a chamada, dava uma voltinha no corredor, assim, para eles terminarem de gastar aquele papinho ali do resto do recreio, sentavam na aula. E aí, a aula fluía. Ao invés dela, assim, ficar lá 5, 10 minutos, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Então, assim, ela era professora de ciências. Então, eles eram o laboratório vivo dela. E ela, às vezes, tinha que ir com eles, inclusive, para o laboratório. Quer dizer, o laboratório tem vidro, né? Tem vidro. O laboratório tem elementos químicos, então eles têm que estar minimamente atentos para não ter acidentes bobos, né? Um tubo de ensaio, assim. E aí ela teve essa ideia, porque ela disse assim, eles não param, porque a minha aula agora é depois do recreio. Então parece uma bobagem, mas assim, essa voltinha de 5 não demorava 10 minutos, assim, era chamada, fila, todo fulano atrás do outro, dava uma voltinha no corredor, sentava na sala. Eles acalmavam e a aula fluía. Então, às vezes, a gente precisa, assim, inovar, assim, fazer de um outro jeito. A escola, me parece, sabe, Sônia e ouvintes, que a escola ela tem inovado muito. Ela está buscando, assim, muitas novas opções, muitas novas ideias, muitos novos jeitos de fazer a aula fluir. Sim.
Então, voltando até aqui, essa pergunta é como a dificuldade de comunicação com os pais compromete o desenvolvimento escolar e aprendizagem. Gente, a resposta é sim, como a doutora, em outras palavras, colocou. Por quê? Nós estamos falando de adolescente, mas estamos falando é do ser humano. Qualquer dificuldade de comunicação, se a gente for parar e pensar, nós vamos entender que a resposta gera algo que nós chamamos de uma emoção, nós psicólogos, chamamos de uma emoção negativa, aquele sentimento que aperta o coração, um sentimento de angústia. Imagina um adolescente saindo de sua casa depois de uma discussão ou ter que engolir alguma, de uma forma autoritária, né? Muitos pais, pela demanda da vida, acabam gritando com seus filhos, né? E por que a gente afirma isso? Eu mesma, como mãe, já gritei com a minha filha, hoje em dia eu sou avó, né? Mas, de fato, gera estresse. Então, precisamos, claro, ficar atentos ao acolhimento, a ter uma autoridade de forma assertiva, assertividade com amor, né, com caridade, porque sabemos que se um adolescente vai para a escola estressado, o que acontece é que vai haver dificuldades na aprendizagem. Né? Vai haver essa dificuldade. O adolescente, se ele não receber um apoio necessário, uma compreensão do que ele passa, e muitas das vezes não tem maturidade psíquica para expressar o que ele sente. Então, vai comprometer sim, a pergunta é, comprometer sim o desenvolvimento escolar. Então, tenhamos, né, claro, no nosso lugar de autoridade, tios, avós, papais, mamães, estejamos atentos a isso. Posso complementar? Claro. Autoridade, a Sônia falou uma palavra perfeita. Pai e mãe não é amiguinho, ok? Sim. Pai e mãe é pai e mãe. Assim, avó também não é amiguinho. Avó é avó. Então, assim, é um menino, uma menina, assim, bom dia, avô, bom dia, avó. Bênção, né, que se usava e hoje quase não se usa, enfim. Mas, assim, respeito. As crianças e os adolescentes têm que ter respeito. Assim, com todos esse turbilhão de emoções, porque assim, o corpo está assim, esqueci da acne, ok? Meu Deus, um dia você acorda, tem uma acne no meio da testa. Nossa, aquilo é horrível. Aí você tenta espremer, ai meu Deus, sai sangue para tudo quanto é lado, os meninos vão tentar fazer a barba, se corta, assim, então são coisas assim que a mãe ou o pai vão dizer assim, ninguém vê, impossível, todo mundo vê. Essa história de ninguém tá vendo não existe, todo mundo vê sim, porque os adolescentes, eles se veem o tempo todo, um tá vendo o outro e tá comentando sim, mas voltando, respeito. Então assim, pai e mãe cobra o dever, sinto muito. Assim, a escola é pública, não importa. A obrigação do filho é estudar, passar de ano. Gente, se não passou de ano, assim, alguma coisa não está bem, ok? Não está, assim, às vezes são coisas mais simples, às vezes está precisando do óculos, senta longe, não está enxergando direito, às vezes a gente brinca assim, está no mundo da lua, porque realmente está muito desconcentrado. Então, assim, você tem que acompanhar, ok? Pai e mãe acompanham. De vez em quando você pega o caderno, oi, vem cá, o que você está dando lá na escola? Assim, pega o caderno, pega a apostila, pega o trabalho online, assim, para saber o que está acontecendo. Se o trabalho está em dia. Assim, a sua parte é favorecer, permitir ao seu filho estudar. Essa é a sua obrigação de pai, mãe, avó, tio, cuidador. É a nossa obrigação de adulto, permitir a esse adolescente, essa criança adolescendo, né, esse adolescente caminhando para a juventude, assim, para essa vida semi-adulta, estudar é a nossa obrigação. Então, assim, você pode olhar assim, atenção, dar uma olhada.
tem uma coisa que eu fiquei pensando, sabe, Sônia, quando eu recebi o convite. Na minha geração, ok, tenho 50 a mais, hello. Assim, na minha geração, a gente gostava muito de fazer diário, eu e minhas amigas. E a gente mostrava, às vezes, diário uma para outra e tal, assim, tinha uma coisa assim de diário. Hoje, é o celular funciona nesse lugar, no Instagram, TikTok, enfim. O nosso diário era sagrado. O celular do seu filho, da sua filha, de certa forma, também assim, é algo pessoal. Só que o que é diferente? Infelizmente, a gente tem assim, esse mundo digital, ele permite assim, muitas pessoas desconhecidas. Então, assim, às vezes uma menina de 15 anos, sei lá, tem 20 mil seguidores. Quer dizer, isso é uma coisa meio absurda. Não sei se é para você seguir sua filha, assim, mas talvez a madrinha possa seguir, entende? Assim, e aí saber, assim, mais ou menos o que está acontecendo ali. Você, de vez em quando, tem que conversar assim, ok? Tem que saber, lembra antes, assim, quem são os seus amigos, minha filha? Tem que saber sim, gente. Olha só, o responsável é o pai e a mãe, o responsável é o adulto. O adolescente, ele está aprendendo a ser responsável. Né? O responsável é o adulto. Então, assim, não é fustigar o celular, não é isso, assim, mas dá uma olhada, assim, vem cá, esse pessoal quer vir aqui em casa, a mãe não sei, pai não sei, assim, mas, assim, sabe, de vez em quando, assim, eu vou lá buscar você na escola, ou então eu vou buscar você no vôlei, ou eu vou, assim, buscar você numa festa de aniversário, assim, não é para andar sozinho de Uber, sabe? Essas coisas, sabe, Sônia, são muito sérias no nosso mundo hoje, assim. Os adolescentes e os jovens, eles têm liberdades demais. Gente, liberdade demais não dá certo. Isso a educação já mostra há mais de 100 anos. Assim, se a gente pegar textos antigos de início da educação, assim, né, nos anos 30, anos 40, anos 50, anos 60, anos 70, assim, anos 70, que teve muita questão de reforma da educação, 50 anos, liberdade demais não dá certo. Assim, liberdade é um limite. Limite. Doutora Ana, Kátia Menezes, queremos agradecer a Kátia Menezes, ouvinte do programa Viver Bem, pela pergunta. Ela faz a seguinte colocação. A série Adolescência mostra, dentre outras coisas, a fragilidade da comunicação entre pais e filhos. A doutora poderia fazer uma exposição sobre o assunto? Muito rápida. A série Adolescência, ela trouxe várias discussões clínicas, várias sociedades de psicologia, de psicanálise, vários locais trouxeram a série Adolescência para o debate, porque ali tem uma situação assim, muito trágica, né, muito trágica. Então, assim, mas sim, o que ela expõe? Que o pai não sabe quem é o filho. Basicamente, toda a série é isso. O pai não sabe quem é o filho. A irmã sabe, mas o pai não sabe. Então, quando o pai se dá conta quem é o filho, ele fica assim, assustado, surpreso, sem reação. Então, será que você sabe quem é seu filho ou sua filha? Como é que você pode saber quem é seu filho ou sua filha? Assim, chama para tomar café da manhã. Ai, mãe, eu não gosto de café da manhã. Ok, então assim, vamos lanchar, vamos almoçar. Ai, mãe, assim, ai, pai, assim, olha só, gente, tem que ter um horário para sentar, assim, e saber das coisas, assim, tem que... Quem comprou a roupa do filho? Não foi você? Assim, se foi no seu cartão de crédito é de quem mesmo? Não é do pai, não é da mãe? Se é da avó, do avô, do tio, da tia, assim, você também tem que saber. As roupas chegam na sua casa. Então, assim, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu concordo com isso. Assim, vamos negociar, ok? Vai até aí. Sabe, assim, isso pode, isso não pode. Gente, algumas coisas podem, outras não podem. Este é o mundo de verdade. E muitas vezes, sabe, Sônia, parece assim, que o pode, não pode, fica a cargo só da escola. Sim. A escola não consegue fazer isso com todos, não. A escola tem as regras dela, que às vezes são até rígidas, porque lá na casa tudo não pode.
ou o contrário? É tudo pode. E aí escola vira um lugar, ai, que saco, assim, tudo lá não pode. Então, assim, mas a escola, gente, ela não vai para casa. Então, assim, filho, gente, tem hora para dormir sim. Então, assim, tem hora para desligar a TV. Atenção, tem hora para desligar o celular, ok? O celular dorme. Ah, mas o celular, então tira do quarto. Você é a mãe. Meu amor, eu vou tirar do quarto. Mas mãe, mas pai. Olha só, quem que paga a internet mesmo? Assim, sabe? Tem que situar, ok? Perfeito. Vamos fazer mais um minutinho de intervalo? Olha, tem muitas mensagens chegando, muitas perguntas e certamente a doutora está preparada para responder. E quem ficar sem a resposta, fiquem tranquilos que nós estamos atentos e encaminharemos. Voltando aqui, é o último bloco, gente? Ah, que pena, é o último bloco do programa Viver Bem. Então vamos direto para as perguntas. Aguarde aí, Lurdinha de Bento Ribeiro, que eu não vou deixar passar a sua pergunta, mas chegou primeiro a pergunta da Maria Lúcia da Abolição. Ela que fez... foi a Lurdinha que fez duas perguntas, mas a da Maria Lúcia é a seguinte: quais as evidências em um adolescente que está com saúde mental afetada? Evidências. Sim, vamos lá, Maria Lúcia. Importante, muito importante. Sim. Obrigada pela pergunta. Emagreceu demais. Atenção. Atenção. Parou de beber água. Água não é mate, não é refrigerante, ok? Não bebe água. Atenção, tem que beber água. O contrário. Come sem parar. Atenção. Compra demais. De repente, assim, você liberou o cartão para... mãe, eu preciso renovar minhas roupas. Ok, eu te dou até tanto. Tá. De repente, chega um monte de roupa. Um monte. Um monte de roupa, um monte de capa de celular, um monte de acessórios, um monte de cosmética, um monte de meia. Tudo que é em excesso ou em pouco, tudo que é mais demais, tudo que é excesso no mais ou excesso no menos, fica de olho. Não pode ser muito magro, não pode ser muito gordo, não pode não beber água, não pode beber só refrigerante ou outras coisas. Não pode malhar também, ir para academia ou fazer atividade física 24 horas. Atleta precisa dormir, ok? Excesso de sono. Dormir demais. Atenção, adolescente tem sono. Chega da escola exausto. É um sono, gente, sem fim. Ok, tira aquele cochilinho. 30, 40 minutos, ok. Mas depois acorda meu filho, acorda minha filha. Você tem aula de inglês, tem que estudar, tem que botar a matéria em dia. Agora, assim, dormiu a tarde inteira. A tarde inteira é a tarde inteira. De 2 até 6 da tarde, a tarde inteira. Acordou 6, 7 horas, vai dormir meia-noite, 1, 2, 3 da manhã, errado, não vai acordar para a escola. Então, assim, os horários têm que ser respeitados. Estamos pensando aqui que os adolescentes, eles não trabalham, eles estudam. A obrigação dos pais é os adolescentes estudarem. E a obrigação deles é obedecer o horário da escola, a rotina. E a escola, ela sinaliza sempre, sempre. Isso a escola, a gente sempre sinaliza. A escola diz, está dormindo. A escola diz, chega atrasado todo dia. A escola vai sinalizando. Então, a gente tem que prestar atenção também nesses sinais que a escola manda, ok? Então, os excessos, o que é de mais e o que é de menos. Tudo que é excesso, fica de olho. Uma coisa é um impulso. Impulso, ok. Foi aquele momento. É um impulso. Quer comprar aquele lanche gigante e não comeu tudo. Foi um impulso. Ok. Agora, sim, se o impulso é todo dia, não é impulso, é excesso.
Se também não tem vontade de nada, é excesso de falta, é excesso de ausência de desejo, é excesso de ausência de querer as coisas. Quem não quer nada não está bem. Todo adolescente quer alguma coisa. Normalmente eles querem até mais. E assim, a nossa parte, enquanto adulto responsável, é ir freando isso, administrando. É muito difícil. Falando assim parece muito fácil. Tem nada fácil, gente. É muito, muito, muito difícil. Porque a criança, assim, a criança não questiona. A criança obedece. Normalmente obedece. E é mais fácil botar para dormir, é mais fácil assim para o adolescente. Ele questiona, não sei se a gente já falou isso, Sônia, assim, faz parte da adolescência questionar. Ele quer enfrentar o mundo, confrontar o mundo, colocar as suas ideias, suas opiniões. Por isso o grupo de amigos. Isso é para os amigos. Mas isso vem também para casa. Claro que vem. Então, assim, você tem que administrar. Aqui pode. Ah, mas não sei o que. Gente, acabou. Agora não tem tempo, meu filho, minha filha, eu tenho que trabalhar. Mamãe te ama, tem que trabalhar. Assim, mas depois a gente continua, assim. Então, gente, você não vai conversar tudo indefinidamente. Não, você é o adulto. Gente, não se esqueçam quem é o adulto, ok? Sim, quando a doutora fala em excesso, também trazer a nossa atenção para o excesso dos jogos virtuais. Sim. Muitas mães que atendo trazem essa temática de que muitas das vezes precisa combinar com seus filhos e os filhos acabam querendo ficar mais do que devido e vai madrugada adentro. Sim. Com jogos virtuais, com amiguinhos das escolas que estão cada um na sua casa. Gente, famílias, papai, mamãe, vovós, professores também, vamos atentar para o contato humano. Sim. Nada invalida o contato humano. A criança vai espernear, o adolescente vai reagir, né? Mas eu sou de um tempo que papai e mamãe falam porque são autoridades e criança, adolescentes, jovens, enquanto estiver naquela casa, precisam obedecer. A questão maior é ter um diálogo, né, sem autoritarismo. Então, trazer essa amorosidade, mas sem perder a autoridade. Desliga o jogo e desliga o jogo. É exatamente Sim. Isso. Vamos para a pergunta da Lurdinha de Bento Ribeiro. Ela fez 2 perguntas para a doutora Ana Beatriz. A primeira: adolescente também pode fazer uso de remédios psiquiátricos? O médico prescreveu para meu filho de 13 anos. Então, vamos lá, por favor. Eu não sou médica, ok? Eu sou psicóloga. Se você encaminhou o seu filho ao psiquiatra, ao pediatra, ao neurologista, sim, às vezes faz uso de medicação. Nós temos adolescentes com transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, que algumas vezes precisa sim da medicação, ok? Algumas vezes sim. Gente, o que é muito importante? Você tem sempre que confiar no profissional que você busca. Então, assim, o próprio pediatra muitas vezes sinaliza que a menina está abaixo do peso. Porque as meninas, por exemplo, têm essa questão assim, a gente vive um mundo que elas têm que ser eternamente magras, e às vezes elas ficam abaixo do peso. O pediatra sinaliza. Então, se tem a questão da concentração de uma maneira, de uma dificuldade de concentração, ok? E se o médico, o psiquiatra, faz uso de uma medicação, ou para ansiedade, ou para concentração, sim, você confia no seu médico. Assim, nós aqui estamos como psicólogos, nós estamos falando dos comportamentos em geral, mas é importante, sim, você fazer o acompanhamento médico do seu filho. Muito interessante, é verdade, né? Se confiar no médico, de fato, se precisa. Sim. Outra pergunta dela, deixa-me voltar. Lurdinha de Bento Ribeiro. Quais as indicações que a
né, psicólogos, quais as indicações para se fortalecer o vínculo com o filho? Perfeito. Horário de celular, horário de jogo, horário de TV, horário. O filho tem que ter horário. Então, assim, você tem que... A gente usou muito a palavra conectar, né? Desconectar. Sim. Então, assim, tem que desligar sim. Desliga a internet da casa se você não tiver jeito. Assim, você avisa, olha, gente, eu vou ficar fora do ar, porque, assim, eu e a Maria, eu e o João, eu e o Pedro, assim, a gente precisa ficar junto. Mãe, a gente vai ficar sem internet. Meu filho, o mundo não vai acabar. Assim, talvez para você, sim. Então, talvez também para você, mãe, ok? Assim, já pensou também, se você, mãe, fala com seu filho toda hora pelo WhatsApp, ou se você fala com seu filho tete a tete, se você conversa com seu filho olhando, meu filho, vem aqui. Eu lembrei, por exemplo, eu como mãe, eu lembrei do meu caçula, que às vezes, assim, no ritmo do trabalho, eu começava a falar com ele, por exemplo, na cozinha. Meu filho, assim, o seu lanche está aí e tal, só pegar e tal, e aí eu ia para o quarto, terminar de me arrumar e tal, e às vezes quando eu via eu estava falando isso, eu começava a frase ali e terminava a frase em outro cômodo. Aí ele virou para mim e falou assim, não tinha nem celular, assim, mãe, você não termina de falar olhando para mim. Ops, assim, então presta atenção, gente. Às vezes a gente começa a frase aqui e termina a frase, sei lá, no elevador, assim, gente, é 1 minuto, sabe, assim, meu filho, minha filha, a gente está na hora, agora está na hora de sair de verdade, senão o trânsito vai ficar horrível. Gente, 2 minutos, 3 minutos faz diferença, assim, mas fala olhando, fala olhando, fala olhando, assim. E se não obedece, ok? Nem sempre obedece, ok? Assim, então, assim, a gente vai ter um horário nessa casa. A gente sai da internet em X horas. Você comunica a família, assim, você também... Ah, mas eu vou ser privada? Vai, é a vida. O pai e mãe também são privados. A gente é privado quando vai para festa, que tem que esperar chegar, assim. Mas são situações, assim, de segurança, assim, para a gente poder retomar esse diálogo. Por exemplo, outro exemplo, desculpa, assim, entra no quarto, fecha a porta. Oi, a casa é de quem mesmo? Assim, a porta fica entreaberta, ok? Assim, não é fecha a porta, não é chave na porta, assim. Gente, assim, sabe, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem, infelizmente, assim, situações muito tristes, muito sérias, muito graves acontecendo. Nós, como pais, como responsáveis, nós temos sim que ficar atentos aos nossos filhos. Sim. E a Lourdinha, que fez essa pergunta, de Bento Ribeiro, eu também quero dar algumas, diria, logodicas, dicas com sentido, porque ela pergunta, indicações, quais as indicações? Brilhantemente, a doutora Ana Beatriz recomenda, né, pontua, mas eu quero complementar dizendo, não economize em amor, Lourdinha. Demonstre em tudo, inclusive nas repreensões, demonstre afeto, respeito. E outra logodica, busque sempre conversar. Diálogo é tudo, mas é diálogo. Mesmo que você ou conheça alguém que não esteja aberto, porque normalmente o adolescente ele é muito prático, ele não está aberto para conversa com papai, mamãe, né? Mas sabe do amor ninguém escapa. Sim. Então, se tiver que ser firme, firmeza com amor. E criar esse ritual, né? Quando a doutora Ana Beatriz fala que ela é de um tempo, do caderno do diário, eu também. Sim. Né? Eu também. Cadernos de perguntas, sim. Caderno de diário, mas nós tínhamos um ritual de sentar à mesa com papai sim, e mamãe. Sim. Gente, se não dá para ser de segunda a sexta por conta das atividades do trabalho, que seja, que construa, Lourdinha, um ritual, pelo menos aos domingos, almoço de domingo, entende? E permitir que o seu filho, ou a criança, ou o adolescente, construa
construa o seu espaço. Adolescente é aquele momento de adolescência, de conflito, que o quarto está todo bagunçado. Tá? Vamos combinar uma organização, mas é o espaço dele. Sim. Então, toda a sala, que é um ambiente comum, precisa estar tudo no lugar, digamos, mas é permitir que ele se expresse como pessoa no espaço dele. A produção do programa sinaliza que encerrou. Que pena! Então fica o convite para a doutora Ana Beatriz retornar ao nosso programa, quem sabe ainda dando continuidade a um tema adolescência, porque ela é especialista, ou quem sabe outros temas. Então, quero agradecer, em nome de toda a equipe técnica da Rádio Catedral, a brilhante participação, doutora Ana, e pedimos que deixe seu contato e uma mensagem para nossos ouvintes. O meu contato é pelo Instagram, @AnaBiaPsicóloga. O meu celular, WhatsApp, ok? O WhatsApp, eu não atendo quem eu não conheço, ok? Sim. 21, Rio, 994648989. 21 994648989. Rapidamente, 1 minuto. Eu trouxe um autor inglês que era pediatra, psicanalista, o Donald Winnicott, e um trecho de um texto dele de junho de 1968, bem breve. Conceitos contemporâneos, em 1968, de desenvolvimento adolescente e suas implicações para a educação. Aí ele fala assim, alguns fatores, tais como o desenvolvimento emocional do indivíduo, o papel da mãe e dos pais, a família como um desenvolvimento natural, o papel das escolas e outros grupos sociais como extensões da família, né? O papel especial da família com as necessidades dos adolescentes e a imaturidade do adolescente e a consecução gradativa dessa maturidade. Então, assim, é imaturo e vai amadurecendo. 68. Estamos em 2025. Então, atual. Como é atual? Também vou deixar rapidamente uma mensagem muito rápida. Gente, a vida é composta de fases e a adolescência é uma das fases, mas principalmente a vida, sabe o que é? Um milagre. E se é um milagre, precisa ser muito bem vivida para que a gente possa viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.